Bom dia a todos, graça e paz do Senhor esteja sobre a sua vida e que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que possamos assim meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Esse dia vamos meditar no Salmo de número 94. Salmo 94 é um apelo do salmista ao Deus como juiz, como supremo juiz. O salmista está buscando a Deus, clamando ao Senhor para que o Senhor venha estabelecer a justiça diante dos malfeitores arrogantes que estão lhe perseguindo e também perseguindo o povo. Vamos ao Salmo, vamos à leitura do Salmo e assim vamos meditar nesse texto da palavra do Senhor. Salmo 94. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e os órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que os homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dar descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e seguir-lhe-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Os muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Então, meus queridos amados irmãos, o salmista aqui busca o Senhor, porque parece que ele está em um meio completamente corrompido. O texto diz que há um trono de iniquidade. E nesse trono de iniquidade ele se refere exatamente, parece o rei. Ou seja, a iniquidade, o pecado, a impiedade
ela está vindo de cima para baixo daqueles que governam. A figura do rei aqui no Antigo Testamento deveria ser exatamente a figura de Deus, né? Representa a figura de Deus. Portanto, deveria aplicar a justiça, as leis de forma correta. O texto aqui diz que a viúva, estrangeiro e os órfãos estavam sendo assassinados. E essas três classes que demonstram pessoas que são desamparadas, que deveriam ser amparadas pelo governo, né, pelo rei, pelas autoridades, elas estavam sendo oprimidas, elas estavam sendo destruídas. As leis eram feitas de pretextos, né? As leis eram feitas exatamente para forjar o mal, para se livrar de condenações, de pecado. Então, o Senhor, o salmista aqui então está exatamente buscando ao Senhor, porque o ímpio parece que está aqui como que desenfreado na sua iniquidade. Até mesmo eles dizem que fazem tudo isso, praticam tudo isso, porque Deus não está vendo, Deus não vê. Né? Versículo 7 eles diz assim, olha, e dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso Jacó, o Deus de Jacó. Então, ou seja, eles não têm exatamente o entendimento de que Deus é o juiz e que Deus, o salmista diz aqui, que Ele é aquele que conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. O Deus de toda a ciência, de todo o conhecimento, que sabe o que está no coração do homem, portanto nada passa escondido. Isso significa dizer, queridos amados irmãos, que o salmista está nos trazendo aqui o entendimento, né, mostrando para nós de que nós vivemos e podemos viver em um mundo em que a iniquidade prevalece por um período, as leis, os governos, os governantes são corruptos, as suas leis são feitas exatamente para o seu próprio bem-estar, né? Oprimem ainda mais o povo, o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, ele cada vez mais é oprimido. Enfim, perceba que parece que eu estou falando do nosso tempo, né? O Salmo 94 está se referindo a algo que nós estamos vivendo. Governos muitas vezes iníquos, pessoas corruptas ali no governo, no alto escalão, né, no mais alto escalão do nosso governo. As leis deles são leis que são feitas para proteger eles mesmos, oprime cada vez mais o pobre, o necessitado. Enfim, tudo isso nós estamos vivendo. Mas o salmista aqui nos dá exatamente uma coisa que nós podemos e devemos crer, é que o Senhor é o Deus das vinganças. O seu juízo vai vir sobre a terra, vai vir sobre esses governantes. Mais cedo ou mais tarde, eles irão experimentar o juízo de Deus. Eles irão experimentar a mão pesada de Deus. O Senhor, aqui no
O versículo 15 diz assim: mas o juízo se converterá em justiça, e seguir-larão todos os de coração reto. O salmista, então, queridos, nos fala, e ele faz uma pergunta que nós devemos fazer: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? E aí ele mesmo responde. Versículo 17 diz: se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. A região do silêncio aqui é exatamente a morte, mas não apenas a morte física, como também a morte eterna, a região do silêncio. E o versículo 14 é uma esperança para mim e para você. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Amados irmãos, é fato que nós sofremos com um governo corrupto, com a iniquidade, com a corrupção do homem na terra. É fato que nós sofremos também por causa dessa corrupção. Nós sofremos consequências por causa disso. Mas o Senhor não nos desampara. O Senhor não nos rejeita. O Senhor continua cuidando de nós. O Senhor continua sendo Deus sobre todas as coisas. Amados irmãos, quando a gente olha para os nossos governantes, a gente perde as esperanças. Perde completamente as esperanças. Passamos por uma eleição recentemente, onde talvez muitas pessoas depositaram suas esperanças nos governantes que votaram, e muitos deles foram eleitos. Talvez você não tenha votado naquele que não foi eleito, mas aqueles que foram eleitos, muitas vezes as pessoas depositam a sua confiança, muitas vezes uma confiança excessiva, e passar de algum tempo já começa a se frustrar, porque percebe que são a mesma coisa. A nossa confiança não deve estar nos homens. Nossa confiança deve estar no Senhor. Claro que devemos votar com consciência, com inteligência, estudando e compreendendo as propostas, o candidato a quem nós estamos votando, mas não podemos depositar a nossa total confiança nas pessoas, porque as pessoas nos decepcionam. Claro, são falhas e erram. Nós precisamos entender, amados, que nós estamos seguros, e a nossa segurança ela vem realmente do Senhor. Ele é a nossa herança, Ele é o nosso Senhor. Nós somos a sua herança. Ele é o nosso Senhor. E Ele não nos rejeita. Ele não nos rejeita jamais. Que nesse dia e nesse tempo que estamos vivendo, nós possamos confiar que Deus está no controle das coisas e que um dia, os iníquos, os perversos, os maus governantes irão se encontrar com a justiça de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz.